Olá, estamos em Aveiro no dia 12 de maio de 2012. É o dia do feriado municipal, é o dia de Santa Joana Princesa, a padroeira da cidade. Nesta cidade, neste parque, o Parque Infante Dom Pedro, e nesta cidade onde eu conheci pela primeira vez o Robin e a Rena Schicchi, em janeiro de 2003. Do nada, ou aparentemente do nada, surgiu-me a oportunidade de participar num curso A Arte de Viver a Vida em Harmonia no Hotel Imperial, nesta cidade, e pela primeira vez, ao participar nesse curso, senti, ao conhecer o Robin, que tinha perante mim uma pessoa, um ser muito especial. Senti como que um despertar para a consciência. Muitos dos conceitos em que fomos criados, formatados, ensinados, entre aspas, quase caíram por terra nesse primeiro contacto com a Rena Schicchi. Senti ao ouvir o que este homem tem para nos dizer, que tudo tinha uma hiperlógica. Transformava muito daquilo que me tinha sido passado ao longo do ensino escolar, ao longo de uma educação religiosa, ao longo de uma educação científica. Muitos dos conceitos que eu tinha gravados como que se desmoronaram, ou pelo menos foram desmontados, porque vi para além de tudo isso. Ele mostrou-me uma hiperlógica com tudo aquilo que nos transmitiu, mostrava que para além de tudo isto havia muito mais. Para além de todos estes conceitos, todo este conhecimento, todas estas formas de ver a vida, haveria muito, muito mais. E fiquei fascinada, porque pela primeira vez ouvi falar de uma realidade única, harmoniosa, bela, em que tudo é perfeito e que, em que tudo o que nós vivemos não passará de uma ilusão. E senti que tinha ali uma pessoa que dedicou a sua vida, abdicou de muitas oportunidades que nós consideraríamos importantes em termos profissionais, em termos de carreira, abdicou de tudo isso para dedicar a sua vida a viver, a experienciar uma prática de vida a que chamou Rena Schicchi e que transmitiu aos outros essa mesma forma. E Rena Schicchi, como o Robin nos explicou, é o fazer-se renascer a si próprio. E portanto é cada um de nós perceber que dentro de si tem a solução para tudo. Tem um infinito, há um infinito dentro de nós, um infinito para fora de nós. E que tudo isso é o mesmo infinito e o mesmo ponto. E de facto esse conceito de unicidade, de que somos todos um, no um que somos e no infinito que somos, acabou por me abrir a uma consciência completamente diferente daquela em que eu tinha vivido a minha vida até aí. Frequentei vários cursos, na altura o Robin fazia cursos e palestras, ora cá em Aveiro, ora em Lisboa. Durante vários meses consecutivamente vivenciei esses cursos. Em cada curso eu sentia um despertar. O despertar já tinha sido, era ampliação, era o amplificar desse despertar.
para além de tudo aquilo que o nosso dia-a-dia, as nossas vivências densas do dia-a-dia nos poderiam mostrar. Revi muitos conceitos, interiorizei muitas vivências, senti a maravilha da partilha de tantas experiências de quem estava nesses cursos, o além de todas, de ir além de todos os nossos limites, até que a determinado momento da minha vida eu senti que o Robin nos mostrava um caminho, aquilo que nós somos esse mesmo caminho. Nós somos muito para além daquilo que pensamos ser. E em 2009 tive uma experiência que quero aqui partilhar, uma experiência a nível de saúde que fez com que eu ainda mais intensificasse, interiorizasse toda esta consciência que me foi despertada pelo Robin. Eu tive um problema de saúde, eu tinha sido operada há 15 anos atrás, a um tumor hipofisário, tinha um adenoma hipofisário. Tinha sido operada pela neurocirurgia e intervencionada. A determinado momento fui dada como curada, e aparentemente estava tudo bem. Isto em 96, 97. Em 2009 tive uma experiência que inicialmente eu não sabia o que estava a acontecer, mas acabei por perceber que esse tumor que tinha sido retirado e removido pela neurocirurgia, portanto um tratamento médico, tinha recidivado, tinha voltado a aparecer novamente. Eu estava a sair do meu trabalho e eu trabalho a 50 km desta cidade, neste momento e nessa altura em Santa Maria da Feira, no hospital, onde sou médica, e ao sair do trabalho comecei de repente a ver tudo a dobrar. Fiquei atrapalhada e, como estava a 50 km de casa, achei que o melhor que tinha a fazer era voltar para trás e ser observada por médicos, a ver o que é que se estaria a passar. Fui observada por oftalmologia, entretanto contei-lhe a minha história, porque uma das hipóteses que logo coloquei seria a recidiva do tumor e estar a comprimir estruturas que provocariam esta diplopia, e de imediato fui observada então por oftalmologia, que não encontrou nada de especial. Fui observada de seguida por um colega da neurologia, a mesma coisa, não encontrou nada de especial, mas eu, em determinadas posições do olhar, continuava a ver tudo a dobrar. Pronto, esperámos um bocadinho, estive a fazer um relaxamento e, entretanto, a diplopia passou. Ao fim de cerca de uma hora fui novamente observada pelo neurologista e estaria tudo bem. Todo o exame que ele me estava a fazer estava bem. E, entretanto, eu quis vir-me embora, vim para casa, vieram-me trazer, obviamente não trouxe o carro porque haveria o risco de a situação repetir-se e ter um acidente, provocar acidentes e pôr a minha vida em risco e a de mais alguém. E, entretanto, vim embora, aparentemente tudo bem, sem novamente sentir a diplopia. Dormi essa noite, na manhã seguinte acordei
O meu marido teve que me levar ao hospital, mas nessa altura, quando, pensando eu que estaria tudo bem, que aquilo teria sido um episódio fortuito, ocasional, ao abrir os olhos, já em movimento, dei-me conta que tudo estava a dobrar. Pronto, fui ao hospital, cheguei ao hospital, fui novamente falar com um neurologista e ele de imediato internou-me porque teríamos que chegar à conclusão, medicamente, do que é que se estava a passar. Foi interessante que, apesar de internada, acabei por, durante todo o dia, ir trabalhar para o meu serviço até que chegasse a hora de fazer o exame, que era uma ressonância magnética, de forma a esclarecer o que é que estava a passar. E fiz a ressonância magnética ao fim do dia, que veio comprovar o que de facto estava a acontecer. Havia uma recidiva do tumor, com compressão de estruturas, pares nervos cranianos, que estariam a causar aquela diplopia à distância. Medicamente, era isto que se estava a passar. Foi muito interessante, porque de facto naquele hospital não há a neurologia, mas não há a neurocirurgia, não teria, e a solução para esta situação seria cirúrgica. Medicamente a solução é cirúrgica. E, portanto, eu teria que ser encaminhada para um outro hospital, um hospital central com neurocirurgia. Tudo isso foi organizado e orientado de forma a que fosse feito na semana seguinte. Metia-se, entretanto, um fim de semana e nesse fim de semana, de uma forma muito interessante, quase aparecendo por acaso, recebi uma mensagem no meu telemóvel de que iria haver um curso pela internet do Robin Dolphin, chamado os e-cursos, e que nesse fim de semana, que nunca me esqueço, era dia 6 de junho, tinha havido eleições em Portugal, e quando recebi essa mensagem, lembrei-me, é ao Robin que eu vou pedir ajuda. Eu sei que aqui vou conseguir uma solução. Tudo o que eu tinha ouvido, tudo o que eu tinha interiorizado, tudo aquilo que eu tinha vivenciado nos cursos, nos workshops, no contacto com a Rena Schigi, com experiências vividas por outros, fez-me sentir que, sem dúvida, aquilo que eu estava a passar teria algo para além daquilo que medicamente era justificado. E então mandei uma mensagem de volta pedindo ajuda. De imediato tive uma resposta pedindo-me que participasse nesse curso, nessa noite, e eu estava atrapalhada, com um olho tapado, não tinha sequer o Skype instalado, mas foi muito interessante porque em cerca de meia hora, uma hora, eu já estava a entrar no curso. Tinha ao pé de mim o meu filho, o meu filho mais novo, que me instalou o Skype, que me arranjou um microfone, que criou todas as condições para que eu pudesse entrar nesse curso nessa noite. E foi nesse curso que o Robin me perguntou se eu queria partilhar com todos o que estava a acontecer comigo. Eu, obviamente que sim, uma vez que, se eu pedi ajuda, é porque queria partilhar, porque tinha a certeza que, ao pedir esta ajuda, todas as possibilidades de transformação estariam ali criadas. E foi muito interessante porque todos os que estavam presentes participaram em exercícios, num exercício orientado pelo Robin, nesse mesmo curso, para que toda esta situação se transformasse. E o Robin falou-me de várias situações, vulgarmente designadas por vidas passadas, mas em que o Robin vai mais além, que são vidas simultâneas, e que ao
vivenciarmos, ao assumirmos, ao trazermos para o consciente e ao transmutarmos energeticamente essas situações responsáveis pelos nossos desequilíbrios, e isto transforma completamente todo um conceito de doença. Ao transformarmos esses desequilíbrios, chegamos à única realidade, à tal harmonia, à tal vida, única forma de vida, que é a harmonia total e a perfeição. Como Robin diz, nós somos seres perfeitos e infinitos, e tudo isto que nos acontece não passam de desequilíbrios que nós temos a capacidade e em nós a solução. Eu assumi essa certeza. É óbvio que sem a ajuda do Robin eu tenho a certeza também que não conseguiria assumir esta certeza e não conseguiria transformar tudo aquilo que me foi transmitido, e que depois, através de exercícios de transmutação de energia, a que também chamamos de perdão, transformei essa situação. Tenho a certeza de que nada disto poderia acontecer, ou eu não teria conseguido atingir um nível de consciência que me permitisse transformar esta situação da forma como aconteceu. Porque, no fundo, foi tratar uma doença que, medicamente, a única solução seria cirúrgica, de uma forma, em 2 ou 3 dias, de uma forma como que brincando, como que magicamente, porque eu não fiz nenhum tratamento, eu não fiz nenhuma cirurgia, e ao fim de poucos dias tudo se reverteu. Eu, entretanto, tive uma consulta médica, tinha a cirurgia marcada, tinha tudo orientado para fazer o tratamento cirúrgico, mas em simultâneo eu estava a fazer tudo aquilo que o Robin me dizia: os exercícios de transmutação de energia, os exercícios do perdão, a ver os filmes que o Robin me aconselhou e que foram marcantes. É interessante que o primeiro, e as circunstâncias em que tudo isto aconteceu, nomeadamente para eu ver os filmes, também mostram que o universo, tudo se conjuga para que nós encontremos a solução. E eu tive tudo conjugado. Eu tive uma família que, o meu marido, os meus filhos, que harmoniosamente colaboraram para que tudo isto acontecesse, com muito amor, porque estavam sempre no sítio certo, no momento certo, colaborando para que eu tivesse ao meu dispor aquilo que o Robin me ia pedindo, nomeadamente os filmes. E um segundo filme, o Robin pediu-me para eu ver um filme que era o primeiro filme numa tarde, estava a passar na televisão, e entretanto eu apanhei só o último quarto de hora do filme, mas nesse mesmo dia tinha-me sido pedido para eu ver o filme todo, fazer uma análise conscienciosa, um relatório e enviar ao Robin. Foi interessante que eu só vi um quarto de hora de filme, mas tinha o meu filho mais velho, nesse momento, perto de um clube de vídeo. Quando lhe liguei a pedir a ver se me arranjava o filme, trouxe-me o filme, eu vi o filme e nesse mesmo dia fiz tudo o que me foi pedido. No segundo dia tive outra chamada da Hannah para eu ver um outro filme. Essa chamada foi ao fim do dia. Nós estávamos, entretanto, na nossa casa de praia, na Vagueira, e cerca das 11 da noite eu precisava de ter esse filme. Foram ao clube de vídeo que havia lá na Vagueira, não havia lá o filme. O meu marido e o meu filho fizeram praticamente 50 km para me chegarem com o filme. Cerca da meia-noite eu comecei a ver o filme. E quando vi o filme, depois de tudo o que o Robin me disse, que era uma história verdadeira de uma criança, de um menino de 13 anos, que tinha precisamente um tumor cerebral,
e que a medicina lhe dava 3 meses de vida e que ao realizar um sonho o menino transformou toda a situação, ficou curado, os médicos nunca perceberam como. E eu quando vi aquele filme assumi ainda mais a certeza de que tudo isto é possível acontecer. E eu tinha combinado com a médica da neurocirurgia que me iria operar, isto foi numa quinta-feira, quando vi o filme. Eu tinha combinado com a médica da neurocirurgia, ligar-lhe no dia seguinte, na sexta-feira de manhã, para lhe dizer como estava, se estava melhor, se estava na mesma, se era operada, se não era, se mantivesse a diplopia. E na manhã seguinte, como estive a ver o filme até às 3 da manhã, na manhã seguinte acordei por volta das 8 horas com uma chamada, precisamente uma chamada da médica, e eu quando acordei abri os olhos ainda via tudo a dobrar. No entanto, eu tinha a certeza absoluta de que tudo iria passar, tudo se iria resolver, e pedi à médica que no início dessa semana, com quem tinha tido a consulta no início dessa semana, pedi à médica para adiar a cirurgia, porque queria adiá-la. No entanto, tinha algum receio, não é bem receio, eu não sabia como é que a minha família iria lidar com isto, porque eu sentia que todos estavam tão preocupados comigo, o meu marido, os meus filhos. O meu marido também é médico e todos viam uma solução para daí a 3 dias. E eu estava a adiar essa solução. E assim, como é que eles vão reagir? Vão me chamar, vão achar que eu estou maluca? Eu vou preocupá-los ainda mais. E então falei com o Robin logo nessa manhã a dizer que tinha tomado essa decisão. E ele tranquilizou-me uma vez mais. E só me disse para continuar a fazer os exercícios de transmutação de energia, de perdão, de ver tudo harmonizado. E à hora do almoço, quando o meu marido chegou a casa e eu lhe transmiti que tinha tomado essa decisão, que tinha decidido adiar a cirurgia, ele aceitou com a maior das facilidades, apenas me disse que pronto, se tu tens essa certeza, assume-a, eu estou contigo. E isto ainda mais reforçou em mim esse sentimento e eu estou aqui, estou a olhar para o meu marido e estou a sentir isto e a agradecer-lhe a ele tal e qual como agradeço ao Robin, porque tudo o que aconteceu é fruto do amor. É fruto do amor que todos partilhamos na vida e de que todos somos dependentes na vida. Porque, sem dúvida, foi o amor que tudo transformou, o amor que tudo levou a que tudo acontecesse. E nesse dia fiquei muito tranquila com essa decisão que tinha tomado. Deitei-me nessa noite, na manhã seguinte acordei, quando abri os olhos, olhei à minha volta, a diplopia tinha desaparecido, tudo estava bem, tudo se tinha transformado e portanto eu não adiei a solução surgiu muito mais rapidamente do que poderia ter surgido se eu tivesse seguido aquele caminho para o qual cientificamente eu fui orientada, que é o tratamento médico, o tratamento cirúrgico. E foi maravilhoso sentir todas essas transformações, viver tudo isso, partilhar isso com quem me ajudou, com todos
com todos os que nesse curso tinham estado comigo, com o Robin, e de facto é maravilhoso sentir esta profunda gratidão por alguém que nos desperta para além daquilo que nós fomos condicionados por toda uma educação, por toda uma religião, por toda uma formação científica, e que de facto nos mostra que nós estamos para além de tudo isso e que para além de tudo isso nós temos tudo, temos a harmonia, temos a vida em plenitude. Estou extremamente grata ao Robin, à Renaskidji, a todos os seus colaboradores, à Hannah, que foi sempre uma interlocutora, uma mediadora, estava lá sempre naquele momento, que atendia à chamada, que orientava. À Paula, que esteve nesse curso, à Ângela, que é uma querida amiga e que está aqui também, que é outro anjo, a todos aqueles que partilham destas experiências Renaskidji. E estou também muito grata a todos os médicos, a todos os colegas que me ajudaram ou que tentaram ajudar-me com aquilo que conhecem. Estou-lhes muito grata porque eles deram o seu melhor, eles iam fazer o seu melhor dentro daquilo que sabem, dentro dos conhecimentos que têm, na medicina, na neurocirurgia, seja medicamente, seja cirurgicamente, todos eles estão a fazer o seu melhor, mas estamos num processo em que espero a curto prazo que todos eles despertem para aquilo que eu já despertei, é saber que vai chegar o dia em que cada um tem dentro de si a solução, vai descobrir que tem dentro de si a solução e que a doença rapidamente não é doença, é um estado de desequilíbrio, é uma sintonia com um desequilíbrio ou com um momento de desequilíbrio que qualquer um de nós tem em si a capacidade para transformar e trazer para a única realidade que é a perfeição, a harmonia plena. E isto eu só tive conhecimento e constatei e vivenciei depois de conhecer o Robin. Agradeço ao Robin do fundo do coração, não precisa de ser do fundo, é do coração, é a sede do amor, como ele nos mostra, como nós sabemos. Agradeço e desejo que este homem que fala à vontade de religião, linguística, de ciência, de física, de conceitos que estão para além de todo o conhecimento atual, consiga levar adiante este projeto, o projeto Renaskidji, que não é mais do que viver a vida em harmonia, viver a vida em plenitude e cada um descobrir aquilo que verdadeiramente é este ser pleno, este ser inteiro, este ser que cada um é todos e que todos somos um. Obrigada, muitos beijinhos para todos e bem-ajam.